Olá pessoal, Vida Saudável está começando agora e hoje o nosso programa foi pensado exatamente para você que há algum tempo vem adiando iniciar uma atividade física. Hoje a gente vai falar sobre a corrida de rua e todos os benefícios que essa modalidade ela consegue oferecer para a gente. A corrida de rua ela tem se popularizado no mundo inteiro, seja pela praticidade, pela comodidade ou até mesmo pela socialização que a corrida de rua ela consegue nos proporcionar. Correr é mexer o corpo e mexer o corpo, gente, é fundamental para melhorar a nossa capacidade cardiorrespiratória e também para fortalecer os nossos músculos. Correr é ter saúde. O Vida Saudável volta logo depois do intervalo. Até já! Agora você acompanha uma entrevista com Kátia Alves, ela que há 9 meses começou a correr e olha que no início nem ela acreditava que era possível, que ela iria conseguir dar alguns passinhos na rua e desenvolver aí esse gosto pela corrida de rua. A corrida de rua ela é contagiante, ela é inspiradora, ela é capaz de tirar nossa vergonha, nossa timidez e também deixar de lado as nossas inseguranças. Não sou só eu que estou falando isso não, viu? Estou aqui com Kátia Alves, ela que me relatou todas essas características da corrida de rua. Já são 9 meses praticando essa atividade física e de lá para cá, o que é que mudou, dona Kátia? A atividade física, né, especificamente em relação à corrida de rua, ela me traz benefícios que eu achava que não ia alcançar. A questão da autoestima, né, a questão mesmo de se relacionar com o outro, eu acho que isso foi extremamente positivo. A questão da sociabilidade. O grupo a qual que eu estou inserida é um grupo eclético, né, tem vários profissionais de várias áreas. Eu imaginava que seria um esporte que eu não seria capaz de realizar as atividades, mas hoje eu vejo que todas as pessoas, como ele bem coloca, elas conseguem realmente atingir os objetivos desejados. Por que você achava que não era capaz? Algumas questões eu posso levar em consideração, né? A questão do meu peso. Eu coloquei para ele que eu tinha uma dificuldade muito grande em relação à respiração, então, na verdade, eu tinha uma certeza que era um esporte que não era para mim. E ele mostrou, né, com as atividades lá, com a questão mesmo do pertencimento ali, aquele grupo, que toda pessoa praticando com constância é capaz de correr. Hoje você está correndo quantos quilômetros? Eu iniciei, posso dizer que com 0 mesmo, estava lá, eu não conseguia correr 30 segundos, era uma coisa que me deixava assim muito preocupada, né? Acho que o primeiro dia que eu corri, que foi bem difícil, eu fui para casa assim bem triste. E hoje eu já estou correndo 10 quilômetros. Como é que ficou a sua saúde? Tem aqueles 3 pilares, né? A questão do sono, a alimentação e também o seu condicionamento cardiovascular. A questão do sono foi muito interessante, porque nos primeiros dias em que eu estava lá com o grupo, eu percebi que eu estava com uma qualidade de sono melhor, a autoestima também. Ela faz uma diferença muito grande para a gente, a questão da autoconfiança, a questão até do envolvimento com o outro. Quando você adquire, né, essa autoconfiança, você percebe o quanto é importante e eu atribuo à corrida de rua. Kátia, ela ficou tão empolgada, ela está tão empolgada com relação à corrida de rua, que agora não se contenta mais apenas em praticar, agora está espalhando a palavra, né, assim? É interessante que nos lugares que eu chego, né, nos meus ciclos de amizade, nos espaços que eu frequento, eu estou sempre colocando que a corrida de rua para mim fez um diferencial muito grande na minha vida. E tenho conseguido levar algumas amigas, algumas pessoas que acreditam e que percebem que essa mudança ela é notória em minha vida. Então tenho conseguido, mesmo não sendo uma influenciadora digital, mas estou influenciando algumas pessoas e é muito gratificante fazer isso, porque as pessoas também relatam que estão encontrando isso, essa alegria, essa autoestima, né, sendo elevada, e isso é muito importante para mim. Uma parte boa também da corrida de rua é que não precisa de muito aparato, né? Você não precisa de muita coisa, é disposição e tempo. Exatamente isso. A
A corrida de rua, ela tem uma importância muito grande porque você, nesse esporte individual, você se dedicando, você tendo uma constância com essas atividades, com certeza os seus resultados serão positivos. Quando você vê na sua planilha lá no longão, né, que eles acontecem aos sábados, que tem lá 10 quilômetros, 11 quilômetros, você diz, nossa, acordar de 4h30 da manhã para realizar essas atividades, você diz, não, nossa. Mas quando termina, gente, é maravilhoso. O seu dia, ele com certeza tem um colorido diferente. Quem era a Kátia antes da corrida de rua e quem é a Kátia agora? A Kátia de antes era uma Kátia que achava que não era possível. E a Kátia de hoje é uma Kátia que diz que é possível e para todo mundo isso. Não é só para mim, todo mundo todo mundo vai poder realizar essa atividade também. O Vida Saudável faz um pequeno intervalinho, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Aqui no Rio Grande do Norte, quem quer iniciar a prática da corrida de rua já pode contar com assessoria esportiva especializada nesse tipo de modalidade. A nossa entrevista agora é com Marcos Freitas, ele que é o Japa, tem uma assessoria de corrida de rua e vai explicar pra gente como deve ser iniciado essa modalidade, esse processo para pegar gosto pela corrida. Atividade física, gente, não é novidade, faz bem para o corpo e faz bem para a mente. Sabe o que é melhor? É praticar algo que realmente traga esse prazer a você e sem muito custo. Eu estou falando sobre a corrida de rua. Basta um tênis e disposição para que você possa, de fato, começar uma mudança na sua vida. Eu estou aqui com meu amigo Marcos Freitas, o Japa, né assim? Ele que é profissional de educação física, está há 10 anos já com grupos de corrida e vai explicar pra gente qual é a mágica da corrida de rua, hein, Japa? É um esporte que contagia as pessoas, né? É um esporte muito, como bem você colocou, um esporte de fácil acesso. Tudo que você precisa é de um tênis, de disposição, né? E de uma boa orientação que faz toda a diferença. O que você pode apontar aí que está envolvido nessa mágica? Olha, né? Na verdade não sou eu que aponto, são os estudos, né? Os trabalhos acadêmicos que buscam alinhar a prática e a ciência, relacionam ao exercício aeróbico, que é a corrida, a natação, a própria pedalar, nadar, a produção de endorfinas, né? Então, toda vez que a gente se coloca à disposição dessas atividades aeróbicas, não só aeróbicas, treinamento de força também, mas principalmente a corrida tem a produção, né, desses canais de sinalização de mais bem-estar, felicidade. Então, é uma química. Vamos falar sobre os processos que estão envolvidos nessa prática da corrida de rua, né? Porque a gente falou aqui que basta um tênis, basta disposição e orientação, mas não é bem assim. A gente precisa ter ali, obedecer também o que o corpo, ele tem limites, né? Sim, né? Eu acho que para iniciar a prática, primeiramente você tem que buscar a orientação de um médico, né? Se você está há muito tempo sem praticar nenhum tipo de atividade, buscar orientação e uma avaliação médica inicialmente. Depois, se inserir de alguma forma com pequenas caminhadas, com alternância desses dias, não procurar fazer todos os dias inicialmente, principalmente se você estiver com sobrepeso, tiver alguma limitação articular. Então esses são alguns, digamos, cuidados básicos. Buscar a orientação de um cardiologista e não abusar no início. Começar a dar o start, logo depois de formado esse interesse, buscar ajuda profissional e fazer um passo a passo de forma progressiva com metas alcançáveis. Falando em metas alcançáveis, vamos tirar ali uma pessoa realmente sedentária, né? Mas alguém que está focado. Quanto tempo você acha que dá para ter aí bons resultados na corrida de rua? Olha, no nosso grupo, né, nós temos várias histórias boas de serem contadas, uma delas da nossa amiga Kátia, que ela iniciou basicamente do zero. E quem é que determina o tempo de sucesso de uma jornada? Está relacionado à disciplina do aluno, o quanto ele deseja alcançar esse objetivo. E a Kátia, assim como muitos outros da nossa equipe, parece que eles
entendem a filosofia do grupo. Não é sobre ser mais rápido ou alcançar a maior distância rapidamente. É sobre você ser frequente, regular, criar uma rotina no seu dia a dia. Então, pouco a pouco, com as pequenas doses diárias que nós oferecemos dentro do treinamento, nós conseguimos fazer com que essas pessoas vá longe. Qualquer pessoa pode participar da corrida de rua. Você destacou aqui uma consulta ao cardiologista, né? Para além dessas questões, coração e articular, qualquer pessoa mesmo, eu digo assim, com relação à idade. A tendência, né, da nossa população é cada dia estar mais idosa. E as pessoas idosas hoje têm cada dia mais autonomia. São pessoas fisicamente ativas, são pessoas de porte atlético bem condicionados, né? A gente vê, aqui no RN eu acho que a gente tem uma taxa menor, mas nos centros ainda um pouco maiores, mais desenvolvidos, você vê uma taxa de pessoas mais envolvidas nesse tipo de atividade. E assim, com relação a todo mundo poder, tem que ter um cuidado, tem que haver um cuidado, né? Não é questão de tirar o doce da boca da criança, é uma questão de orientação para que essa pessoa ela se insira na atividade e ela tenha autonomia. Se tem um problema articular, se está com excesso de peso, existem as recomendações e todo um passo a passo para que essa pessoa se insira na atividade. Caso contrário, ela vai se frustrar, vai se machucar e vai desistir do exercício físico. Benefícios diretos da prática da corrida de rua. A gente falou aqui sobre liberação de endorfina, né, dos neurotransmissores, mas para além dessas questões, né, de satisfação, que a gente sabe que qualquer atividade física ela consegue também despertar isso na gente, qual é o diferencial que tem a corrida de rua? Eu acho que o grande X da questão da corrida é corrida de rua, emagrece ou não emagrece? Então, não só a corrida de rua, mas como qualquer outro tipo de atividade pode lhe ajudar no processo de emagrecimento. Tendo em vista que o processo de emagrecimento ele é multifatorial, ele necessita que não somente o exercício físico, mas como a alimentação, controle do sono, do estresse, do ambiente onde você vive, todos esses são os aspectos que devem ser observados, mencionados, para que você tenha um emagrecimento saudável, né? Mas a corrida sim, pode contribuir para um maior gasto energético. Esses são os aspectos psicológicos da corrida, né? Nós teremos aí, como você já bem colocou, toda essa produção e canalização dessas substâncias, teremos mais foco, teremos mais concentração, porque existe, né, de forma cerebral uma nova recomposição, uma criação que a gente chama de neurogênese, né? O exercício aeróbico ele traz isso. E ainda outro benefício que a gente encontra na corrida é o controle do peso, né? A melhora na densidade óssea mineral, que muitos dos aspectos que falam, o impacto da corrida machuca. Não é bem assim. Vai depender de pontos que a gente já colocou aqui, né? Sobrepeso, a questão da qualidade articular da pessoa, se ela tem algum problema articular, entre outros fatores. Então, nesse caso aí, o tênis ele vai impactar também na qualidade dessa corrida que você vai desempenhar e também observar a passada, né? Porque tem muita gente para correr, não. Pois é, então a gente brinca lá no grupo, fala, tem pessoas que não tiveram infância, né? Então, o que eu quero com relação a tênis, né? Que é outra dúvida bem recorrente do pessoal. É mais importante o tênis, o gesto ou até mesmo outros aspectos? Eu coloco o tênis como um fator secundário. Por quê? Porque você tem que observar se aquela pessoa ela tem uma técnica legal, se o volume de treino dela está excedendo o que a articulação consegue absorver. Então, o grande problema de quem machuca na corrida está relacionado à fadiga, ou seja, a falta de descanso, as pessoas se excedem demais no início, e também a questão de sobrepeso, né? Então a pessoa está com sobrepeso, não descansa, então a musculatura ela não acompanha o nível de condicionamento respiratório. Se você bem perceber, você começar a rotina de 3, 4 vezes na semana a correr e caminhar, você vai ter uma melhora muito mais rápida da sua respiração e do sistema respiratório do que do sistema muscular. Imagine só você passar aí 30, 40 minutos
suportando o peso do seu corpo sobre uma única perna, porque a corrida é o quê? É uma sequência de saltos sobre uma perna só, né? Então você faz essa sequência por 30, 40 minutos e o seu sistema muscular não dá suporte para isso. Talvez seja interessante, especialmente para quem quer correr de forma mais, uma alta performance, ser acompanhado de uma musculação? Com certeza. O treinamento de força, não só para corrida, mas para qualquer que seja o esporte, é fundamental, é a base. E o treinamento de força, às vezes a gente coloca ele como a única estratégia é a academia. E na verdade o treinamento de força pode ser feito e realizado com o seu peso corporal, pode ser feito com barras, halteres, por exemplo, num parque aqui como esse, né? E muitos outros com carga elástica. Se você tiver a parte elástica em casa, você consegue fazer e ter os mesmos benefícios de uma academia para pessoas que não gostam do ambiente, por exemplo. Vamos fazer um convite então para quem está em casa acompanhando essa entrevista e que ainda não sabe a mágica que a corrida ela tem. Acho que a oportunidade é agora de você convencer aquela pessoa que talvez esteja ali no sedentarismo, mas doida para ter mais saúde. Você aí que está sentado em casa, essa é uma excelente oportunidade de se fazer ativo, né? Eu estendo o convite a você que está em casa, que tem dúvida, assim como Kátia teve há 9 meses, se conseguiria ou não correr, a fazer parte do nosso grupo, fazer uma aula experimental e desfrutar do muito que é bom do exercício físico, né? O Vida Saudável não terminou ainda não, viu? Depois do intervalo a gente tá de volta. Bom, agora você precisa acompanhar essa entrevista com Pedro Cardoso, fisioterapeuta, porque ele vai explicar pra gente o que é necessário a gente fazer antes de iniciar a prática. E o mais importante, o depois da atividade física. O que o nosso corpo precisa e o que ele merece, hein? Bom, a corrida de rua não é nenhuma novidade, especialmente aqui na nossa cidade, que cada vez mais realiza provas, né, pelas ruas aqui de Natal. Bom, seja pelos benefícios físicos ou pela praticidade, o que a gente sabe é que cada vez mais pessoas estão praticando a corrida de rua. Mas é preciso, sabe o quê? Cautela e preparação, porque não dá para sair correndo assim, só colocando um tênis e pronto. Afinal de contas, lesões podem aparecer nessa vontade intensa, de repente, de entrar em forma. Para falar sobre esse assunto, quem está aqui conosco é Pedro Cardoso, ele que é especialista em fisioterapia esportiva e vai contar aqui para a gente o que é preciso para começar a correr. Não basta só um tênis não, né? E vontade. Não é só sair correndo. Você primeiro tem que cuidar do seu corpo. Porque é bem comum, quando a gente vai começar a correr, a gente se preocupar com o melhor tênis. Qual o melhor tênis? Qual é o melhor acessório que a gente vai utilizar para correr? Mas não, o principal é você preparar o seu corpo. E como é que você vai fazer isso? Vai procurar um profissional, pode ser um profissional da educação física, um fisioterapeuta, e fazer uma avaliação para entender como o seu corpo está. Se precisa fortalecer, se precisa melhorar a movimentação das articulações. Porque se você começar de uma maneira errada, como você falou, as lesões podem aparecer. Então, você ter esse cuidado de primeiro saber como o seu corpo está, para preparar ele para a corrida, vai ser fundamental. Acho então que aquela assessoria, né, seja de um profissional da educação física, como você deixou bem claro, ou até de um fisioterapeuta, se faz imprescindível para que se comece aí de forma responsável a praticar esse esporte, né? Perfeitamente, porque esse acompanhamento vai ser aquele suporte que todo corredor precisa ter, porque na cabeça de muita gente é só correr. Então, você ter o cuidado de ter o acompanhamento de um profissional para lhe orientar ali com os detalhes. Eu gosto de falar que é o BBF, o básico bem feito. Não precisa ser nada muito extraordinário, você fazer o básico bem feito, com acompanhamento de um profissional adequado, vai ser essencial para você.
Mas já que você falou em tênis, ele de alguma forma ele pode interferir aí na performance ou até mesmo, né, melhorar ou piorar esse condicionamento físico? Sim, o tênis, hoje em dia, recentemente, as marcas desenvolveram um tênis com placa de fibra de carbono, que é uma tecnologia a mais que faz você correr mais rápido. Só que tem um detalhe nessa tecnologia. O custo, esses tênis são bem mais caros, e também atletas que não correm tão rápido, não é muito adequado eles usarem, porque ele dá uma resposta maior, então você precisa correr mais rápido para colher esse benefício do tênis. Então, não é todo mundo que pode utilizar ele de primeira. Se você quer utilizar ele, você tem que fazer aquela avaliação que eu falei, fortalecer o seu corpo e deixar ele preparado para utilizar aquele tênis. Então, o tênis, sim, é um acessório, como eu falei, e você tem que ter cuidado com esses tênis. Não só pensar em quero correr mais rápido, quero correr mais longe. Você tem que achar aquele tênis que se adeque às suas características e o objetivo que você quer na corrida. Você quer correr mais rápido, você quer correr por lazer, isso, quer correr longa distância. Cada tênis vai te trazer um benefício particular dele. Como é que a gente descobre o tipo de pisada? Também cabe ao fisioterapeuta, né, fazer essa anamnese, ter esse conhecimento? Exatamente. O tipo de pisada é uma curiosidade que muita gente tem. E é exatamente o fisioterapeuta que vai descobrir isso na avaliação. Porque, vamos lá, existe uma avaliação comum que você vai na fisioterapia e existe uma avaliação voltada para a corrida. É a avaliação biomecânica. Então, você vai avaliar todas as características do corredor, como ele pisa, o tipo de pisada, o movimento dos braços, o tronco. Então, isso na avaliação biomecânica a gente consegue observar. E a pisada, que é a curiosidade de muita gente, a gente identifica para saber se ela é uma pisada supinada, que é quando você pisa mais para o lado do dedo mindinho do pé, o lado de fora. A pronada, que quando você pisa mais para o lado do dedão, que muita gente tem o pé chato, né, aquele pé plano, é a pisada pronada, e o pé neutro, que é o considerado ali o mais equilibrado. Então, até nisso, você sabendo, na avaliação, você pode estar direcionando um tênis para as suas características ali. A gente fala muito que a corrida ela requer essa prática, ela requer um condicionamento, mas eu acredito que a primeira coisa é ter ali o corpo alongado, né? Porque tem gente que bota só o tênis e pronto. Eu acho que o primeiro passo mesmo é começar mesmo com um bom alongamento. Exato. O alongamento vai ser um dos fatores que o corredor deve ter esse cuidado em fazer. Porque toda vez que a gente corre, o corpo vai se adaptando. Se a gente não tiver essa manutenção de fazer um alongamento, uma liberação miofascial, ele vai travando, você vai ficando mais rígido e cada vez que você vai correr, você começa a sentir ele preso. E essa sensação de peso, se você não fazer a manutenção, você vai começar a ter sobrecarga nos tendões, nas articulações e o principal afetado com isso são os joelhos. Muita gente sofre com os joelhos, por quê? Porque não está fazendo essa parte de manutenção do corpo, porque um detalhe importante da dor no joelho, ele sofre, mas muitas vezes o problema não está nele, está no seu pé, no seu tornozelo, no seu quadril. Se eles estiverem instáveis, se eles não estiverem funcionando bem, eles vão gerar sobrecarga no joelho. E isso é um detalhe que muita gente às vezes não sabe. Pensa que a dor está no joelho, mas o problema não está lá. E o importante é a gente descobrir a causa que está causando aquela dor. O alongamento é antes ou depois? O alongamento pode ser antes, de uma maneira dinâmica, para você aquecer, porque o importante antes de correr é você aquecer o corpo, movimentar, que a gente fala preparar ele para o exercício. É você chegar, ei, se prepara aí que a gente vai correr, a gente vai se movimentar. E logo após você pode utilizar um alongamento mais leve para relaxar bem tranquilo, para o corpo ficar mais suave. Vamos agora saber, de fato, o que é que pode acontecer com aquela pessoa, né? Marinheiro de primeira viagem, que faz exatamente isso, acha que é só colocar o tênis. Assim, os perigos que as pessoas acabam se colocando, se expondo. Exato. Eu, como profissional fisioterapeuta, eu pego muito esses clientes, esses pacientes da corrida, porque eles começam a correr
e saem correndo, porque eles entram na corrida por causa de quê? Amigos que já correm, ei, vamos correr, é legal. Só que esse amigo que já corre, ele já corre há bastante tempo, já está preparado para aquilo, e você que está entrando e não tem nenhum condicionamento, quer acompanhar ele. E isso o seu corpo não vai aguentar e vai acabar se machucando. Então, você ter esse cuidado de saber os seus limites ali no começo, por isso a importância de um profissional para lhe acompanhar, porque ele vai regular a dosagem, a quilometragem, a velocidade que você vai correr, porque ninguém quer começar na prática esportiva e se lesionar. Porque muita gente, não, tem que sair do sedentarismo, aí a pessoa vai correr, aí se machuca, ela vai pensar o quê? Eu vou ficar em casa, que é melhor, que eu não me machuco, mas não. Você tendo esse cuidado de saber fazer a coisa certa, na hora certa, com acompanhamento profissional, você vai ter uma longevidade gigante na corrida. Existe algum tipo de contraindicação, né? Tem alguém, algum tipo de pessoa, algum perfil que realmente a corrida de rua não seria a melhor opção para ele? A corrida de rua é bem democrática. Ela serve para várias pessoas, mas algumas precisam ter certos cuidados. Aquelas pessoas que já têm um histórico de osteoporose, que os ossos já estão um pouquinho mais fracos, e se ela quiser correr, tem que ter esse cuidado, começar com caminhadas. Você quer correr? Legal, mas não precisa já sair correndo. Você pode caminhar, correr um pouquinho, caminhar, porque esses cuidados de você não gerar sobrecarga além do que seu corpo aguenta, que a gente chama de capacidade do corpo e a demanda que você gera nele. Então, você tem que primeiro melhorar a capacidade do seu corpo e depois aumentar essa demanda. Então, pessoas que têm um histórico de osteoporose na família, tem que ter esse cuidado porque a estrutura óssea é mais frágil. Então, você correr, e aqui na cidade, alguns locais, o terreno é um pouco instável, alguns buracos, pode ser perigoso. E também sobrepeso. Se você tem um sobrepeso, já está num grau ali de morbidade já, você tem que começar devagar. Se você começar correndo forte e muito, você vai se machucar e vai atrasar o seu processo. O que é que tem que ser feito, na verdade, após um período de longa distância, um período de um treinamento muito intenso, em que o corpo realmente precisa descansar e precisa, principalmente, se recuperar? Perfeitamente. É aí que entra o fisioterapeuta. Você vai ter que ter algum profissional da área da fisioterapia que te ajude exatamente nesse momento de recuperação. Porque quando você faz essa atividade muito intensa, o seu corpo ali sofre de uma certa maneira. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer essa recuperação, que a gente chama de recovery, para acelerar esse processo de recuperação e você voltar ao mais rápido possível a treinar. Porque se você não recuperar seu corpo, ele vai ficar inflamado, vai ficar dolorido, e isso não é legal para você dar continuidade no seu treinamento, no planejamento. Então, alguns recursos que a gente usa, e são fáceis, que você pode utilizar em casa, é o gelo. Muita gente coloca um balde com gelo dentro, coloca as pernas dentro. Isso é muito bom para a sua recuperação. Além de controlar a inflamação ali na região, nos pés, vai dar um relaxamento. Outra coisa que ajuda bastante na recuperação são as massagens. Fazer aquela massagem ali mais suave, não é aquela massagem pesada, é uma massagem mais suave para dar aquela sensação de relaxamento, porque o que a gente não quer é ficar no outro dia muito dolorido e com as pernas muito pesadas. Então, essa recuperação, que você pode utilizar o gelo, a massagem, uma liberação miofacial. Existem outros recursos, como a ventosa terapia, que você não vai usar imediatamente após a corrida, mas nos dias seguintes pode ser de grande benefício para você estar se recuperando o mais rápido possível. E no caso do pessoal que está assistindo, quiser um conselho, né, do Pedro, tem algum local em que você esteja fazendo conteúdo, que você esteja divulgando o trabalho, que é tão importante, né, para que as pessoas evitem esse tipo de lesão, para que elas continuem empolgadas fazendo o treinamento? Eu uso as redes sociais justamente para isso. No meu Instagram, que é Pedro Físio Cardoso, eu só coloco conteúdo passando conhecimento para corredores justamente para isso.
prevenir lesões, melhorar a performance, saber qual o tênis que você pode utilizar, o seu tipo de pisada, porque são esses pequenos detalhes que você, sabendo disso, você pode prevenir lesões. Além disso, tem um podcast que eu convido profissionais da área da saúde para falar da corrida, que é o Bora Agir Podcast, lá no YouTube. Quem quiser também procurar ver mais informações sobre corrida e saber como você se previne nessa jornada aí da corrida de rua, só procurar lá. Bom, pessoal, o Vida Saudável de hoje está chegando ao fim. Obrigada pela companhia, tá certo? Não esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, que é o @VidaSaudávelTVAL, ou lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável para você, aqui mesmo na telinha da TV Assembleia.